noite, amados irmãos e amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube da Igreja em Campina Grande. Estamos aqui mais uma terça-feira, hoje, 18 de agosto de 2020, para dar continuidade à Escola do Evangelho, onde estamos desfrutando desse livro, Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Atualizando os nossos internautas, aqueles que nos acompanham, nós chegamos à lição de número 15, que tem como título a justificação e a santificação. Falando em termos gerais, toda a nossa programação de temas da Escola do Evangelho, nós já tivemos as 3 primeiras lições falando sobre Deus, onde nós vimos o Pai, o Filho e o Espírito. Tivemos também 2 lições sobre a Palavra. Tivemos 4 lições sobre o plano de Deus. Tivemos ainda mais 4 lições sobre a queda do homem, ou seja, o processo que envolveu toda a queda da humanidade, compondo assim as 13 primeiras lições. Terça-feira passada, semana passada, iniciamos essa nova série, dentro desse livro, que terão 4 lições sobre a salvação orgânica. Essa é a segunda delas. A primeira delas, sobre a salvação orgânica, teve como título a regeneração e a reconciliação. Essa de hoje é a justificação e a santificação. Teremos ainda dessa série de salvação orgânica a renovação e a transformação. E a 4ª lição será a conformação e a glorificação. E, dando sequência, as lições 18 e 19 serão sobre a igreja, o que é a igreja, tá? E da lição 20 até a 22, nós teremos sobre o viver cristão. E as 2 últimas lições dessa Escola do Evangelho serão sobre o serviço a Deus. Então, esse é todo o compêndio, todo o fluxograma, todo o cronograma que nós teremos, desde as que começamos até as próximas, que se encerrará no final de outubro. Essa sequência de lições com base nesse livro, Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Eu encorajo todos vocês a adquirirem esse livro, para que vocês também possam ter em casa a revisão de todas essas lições que temos dado aqui todas as terças-feiras, aqui no local de reuniões da igreja em Campina Grande, na rua Presidente Costa e Silva, 1462, bairro do Cruzeiro. Temos usado o nosso estúdio de gravação, nosso estúdio de transmissão, para levar ao ar todas as terças-feiras essa Escola do Evangelho. Então, essa lição que nós propomos para hoje, ela fala, como tema geral, as 4 lições sobre a salvação orgânica. Como eu já falei, vimos na semana passada a primeira sobre a salvação orgânica e hoje vamos tocar nesses 2 pontos que compõem essa segunda lição. Daí o nosso ouvinte, o nosso internauta ou até mesmo os irmãos que estão dando sequência nessa Escola do Evangelho pode ficar um pouco sem entender esse termo salvação orgânica. Eu queria só trazer para você um esclarecimento do que seria essa salvação orgânica. Você pode até pensar assim, a salvação tem 2 salvações, tem a salvação de um jeito, salvação de outro, salvação orgânica. Tá? Não tem. A salvação é única. Mas, quando tratamos carinhosamente de salvação orgânica, estamos dando ênfase a um aspecto dessa salvação, tá? É como a gente sempre costuma dizer sobre o Evangelho. O Evangelho é único, o Evangelho é a boa nova, o Evangelho é a palavra de Deus. Mas nós temos os aspectos do Evangelho, como por exemplo, o Evangelho da graça que alcança o pecador e o Evangelho do reino que faz esse pecador transformado em filho de Deus e começa a crescer até ele ser um filho maduro. Esse é o Evangelho do reino. Então, com respeito à salvação, também tem esse princípio. O primeiro aspecto da salvação é aquela judicial, é aquela legal,
é aquela que o Senhor fez por mim e por você. Eu não precisei fazer nada. O apóstolo João, ele falou que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus que nos escolheu e nos chamou e nos colocou na igreja para que possamos dar frutos. Tá? Então esse aspecto aí é o aspecto do que o Senhor fez por nós na salvação. Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele deu a sua vida por mim e por você. Mas quando se trata de salvação orgânica, essa palavra orgânica colocada por nós, nesse termo, é para facilitar o entendimento que é o processo da vida de Deus sendo depositada em nós e crescendo, por isso orgânico, um metabolismo que acontece da vida de Deus em nós. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu busco verdadeiramente a Deus, mais esse Deus vai se infundindo em nós. Então essas 4 lições desde a terça passada, essa terça e mais 2 terças para frente, elas vão tratar desse tema, salvação orgânica. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre justificação e santificação. 2 aspectos dentro dessa salvação orgânica. Eu gostaria de ler para vocês e ler com vocês o livro de Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, que vai falar sobre essa justificação. Capítulo 3, versículo 24, que diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então essa justificação, aí já nós vamos ver já que por esse contexto, por esse versículo de Paulo, quando escreveu aos Romanos, diz que essa justificação foi gratuita, ou seja, eu não paguei nada por ela, foi dado a mim e foi me contemplado essa justificação gratuitamente. Isso é a graça de Deus que me alcançou. Deus é a graça, é a sua graça me alcançou e esse alcance fez com que eu fosse justificado. O sangue de Cristo me cobriu e eu fui justificado e fui perdoado os meus pecados. Prosseguindo em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1, tá? Um segundo aspecto dessa justificação, que diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro aspecto, nós vimos que foi gratuitamente, foi pela graça que nós fomos salvos, que nós fomos justificados. Aqui agora Paulo fala que essa justificação é pela fé. Ou seja, fé é a certeza de coisas que eu não conheço, é a convicção de fatos que eu não vi. Exemplo, o Senhor Jesus morreu na cruz, eu não estava lá, há mais ou menos 2000 anos, tá? Eu não estava lá em Jerusalém, eu não estava lá na Palestina nessa época, houve esse fato mudou a humanidade, desde o seu nascimento, seu viver humano e até a sua morte e ressurreição, causou um grande movimento humano, causou uma grande revolução humana. Por quê? Porque Deus veio no homem e agora ficou acessível ao homem. E eu não estava lá, mas eu creio. Isso é fé. Então fé é convicção em fatos que você não viu. Você não estava lá, eu não estava lá, mas nós cremos. Então esse segundo aspecto da justificação aqui, Paulo vem falar aos romanos, que é pela fé, pela certeza de mesmo que tenha tido fatos que eu não vi, mas eu tenho convicção que aconteceu. Então essa justificação é mediante a fé. Prosseguindo ainda no capítulo 5 de Romanos, desta feita no versículo 9, ele diz assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Veja bem, meus amados, primeiro nós vimos que foi gratuitamente, foi pela graça. Depois nós vimos que foi a justificação pela fé, pelo fato de eu crer mesmo sem ter visto. E por último ele ainda traz um terceiro aspecto dessa justificação,
que foi pelo sangue. Ou seja, Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Antigo Testamento, os sacerdotes pegavam aqueles animais oferecidos por aqueles que tinham pecado, eles matavam, imolavam o animal, derramavam o sangue, e com esse sangue, aquele ofertante era aceito por Deus, era coberto o seu pecado. No Novo Testamento, essa justificação, e agora não é mais uma questão de cobrir o pecado, é uma questão agora de perdão de pecados. Eu sou pecador, mas quando eu confesso o meu pecado, por conta do sacrifício de Cristo, eu sou justificado pelo derramamento do sangue do Cordeiro. Quando João Batista viu Jesus Cristo, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele Cordeiro de Deus derramou seu sangue, e esse sangue nos lavou completamente, e nos justificou e nos perdoou todos os nossos pecados. Então, essa justificação implica em um preço que Deus pagou, dando o seu próprio Filho para morrer em meu lugar. Eu quero ressaltar nessa noite que eu e você tínhamos uma grande dívida para com Deus. Nós éramos injustificáveis perante Deus. Nós não tínhamos como pagar essa dívida, mas o seu Filho, Jesus Cristo, veio e pagou por nós. Vamos ler Colossenses, também epístola de Paulo que escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, 14, que diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Perceba, amados, existia uma dívida a pagar, existia como se uma promissória para pagarmos. E o Senhor, quando veio e derramou seu sangue, ele rasgou, ele cancelou esse escrito de dívida que eu tinha para com o Pai, que você tinha para com o Pai. Isso fez com que esse princípio imutável, fez com que eu e você, ao crer e receber isso, pudéssemos ser justificados perante Deus. Então, esse registro foi cancelado, essa dívida foi rasgada, porque alguém pagou em nosso lugar, e nós, os que cremos, jamais iremos para o lago de fogo. O lago de fogo foi preparado por Deus para o inimigo de Deus, o adversário de Deus, e todos aqueles que o seguirem. Então, todos os que creem não vão mais para o lago de fogo. Nós somos livres dessa condenação eterna, porque nós somos justificados pela graça, nós somos justificados pelo sangue, e nós fomos justificados pela fé. Então, essas três coisas nos justificou, e nós agora temos o poder de não mais ir para o lago de fogo. Mas, meus amados, há uma necessidade minha e sua de nós permanecermos em Cristo, porque em Cristo nós somos justificados e não mais seremos punidos. Por um lado, a Bíblia mostra que os filhos de Deus terão um julgamento. Não só são os incrédulos que serão julgados, pelo contrário, os incrédulos serão condenados. A Bíblia é clara: quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Então, se nós cremos, nós teremos um julgamento para galardão. E aí, se eu permaneço em Cristo, se eu prossigo em Cristo, se eu vou até o fim em Cristo, e eu persevero até o fim, eu receberei galardão. Ao passo que um cristão que não persevera, porque Deus não pode ser injusto,
de dar o mesmo prêmio a todos. Um cristão que não persevera será punido, terá a sua punição de perder as bodas do Cordeiro, mas isso não é o assunto de hoje. Mas ele vai perder esse galardão, ele vai ficar fora da glória por 1000 anos do reino milenar. Ele vai ficar nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas a justificação foi dada a mim mediante a graça, mediante a fé e mediante o sangue de Cristo, para que eu desenvolva essa salvação orgânica, ou seja, metabólica, as minhas velhas células serem substituídas pela vida nova, pelas células novas vinda do próprio Deus. Então, nós precisamos entender que Deus deseja dar esse galardão a mim e a você. Ele nos justificou e Ele quer, o desejo dele é esse, de nos dar essa salvação completa. Que maravilha, nós podemos hoje, não é, desfrutar daquilo que Deus preparou para mim e para você. Eu queria ler Romanos ainda, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. O verso é o 33 e 34, que diz assim, ó: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Deus e também intercede por nós. Isso é uma prova de que o desejo de Deus é termos sempre ao seu lado, tendo esse desenvolvimento da salvação, que vai fazer com que nós sejamos totalmente justificados perante Deus. Não só a experiência inicial, mas continuemos, como Apocalipse 22:11 fala, o justo continue a se justificar. Vamos ler esse versículo para ficar mais completo, tá? Que o justo continue na prática da justiça, é isso que fala Apocalipse capítulo 22, o versículo é o 11. Continue o injusto fazendo injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Esse é o segundo aspecto que eu vou tocar nessa noite, é a santificação. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, com respeito à santificação, é necessário que eu traga a luz nessa noite para nós, que essa santificação ela ocorre primeiro em um aspecto, assim como a justificação, em um aspecto de que eu não fiz nada para que houvesse essa santificação. Foi Deus que me santificou. Mas também a santificação precisa continuar. Isso nós temos chamado carinhosamente de santificação posicional e santificação disposicional. O que é a santificação posicional? É o seguinte: um dia nós éramos comuns e imundos, tá? E estávamos no meio de pessoas também comuns e imundas. E o Senhor nos separou, o Senhor nos trouxe dessa situação e, com base em Colossenses, Ele nos tirou desse império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Eu gosto de dar o exemplo de algum objeto. Por exemplo, essa caneca, no dia que ela foi adquirida, ela era comum lá no meio de outras canecas iguais, talvez com pinturas diferentes, com cores diferentes, mas as canecas eram todas iguais. E um dia alguém foi lá e pagou um preço, comprando ela e transportando ela para outro lugar. Então ela foi separada, ela foi santificada, para que ela fosse útil para essa necessidade de agora à noite, de colocar água aqui, para que quando eu tivesse sede, eu bebesse dessa água. Então ela era comum, mas agora ela foi santificada, foi separada para mim. Essa santificação é o que nós chamamos de santificação posicional, mudou de posição. Então o que seria a santificação disposicional? É eu me apresentar a Deus
para que cada dia ele infunda a sua vida cada vez mais em mim. É a minha disposição em buscá-lo, é a minha disposição em receber o tratamento, em receber o trabalhar de Deus na minha vida, para que haja essa santificação contínua, tá certo? Então a santificação tem esses dois aspectos: a posicional, fomos mudados de posição, éramos comuns e imundos, fomos tirados do império das trevas e colocados, e transportados por Deus e colocados no reino do Filho do seu amor. Essa foi a santificação posicional. Hoje na igreja, nós precisamos que essa santificação seja cada vez mais infundida em nós, no nosso dia a dia e nas nossas atitudes, para que tenhamos essa santificação agora disposicional, que é isso que vai nos tornar vencedores. Romanos capítulo 8 mostra para nós, Romanos, vamos ler o capítulo 8, o versículo 10 e 11, tá? Romanos 8, versículo 10 e 11, que fala assim, ó: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Então aqui eu preciso mostrar para você que existe a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. O João Batista, quando estava na terra também, quando ele apresentou o Senhor, em certa situação, alguém apresentou que o Senhor estava prosseguindo com os discípulos e até batizando lá, e ele falou assim, para quem trouxe esse recado, ele falou assim, ó: convém que ele cresça e que eu diminua. Então isso ele estava falando com respeito a que o ministério do Senhor tinha começado e ia crescer, e que ele precisava se recolher e que ele precisava diminuir. Mas isso traz uma clareza muito grande para que esses versículos que nós acabamos de ler. O nosso corpo do pecado, ele precisa diminuir, e a vida de Deus em nós precisa aumentar, ou seja, mortificar os efeitos do velho homem, os efeitos da minha velha natureza, e vivificar os efeitos da vida de Deus em mim. E como se dá essa santificação na prática? Eu queria ler para vocês agora o Evangelho de João, Evangelho do apóstolo João, também chamado de João Evangelista, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17, que diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui era o próprio Jesus orando por mim e por você. Ele estava dizendo o seguinte, que nós, os filhos de Deus, precisamos ser santificados. Quem vai fazer esse trabalho de santificação no nosso viver é a verdade, é a palavra. Deixando de lado a mentira, deixando de lado a humanidade velha, caída que nós temos, e seguirmos nos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, nós seremos santificados. Eu queria trazer aqui para vocês um exemplo muito bom no tocante a essa santificação. Certa vez, um sábio estava treinando um discípulo e pediu para ele ir buscar água em um riacho que tinha próximo onde eles estavam,
mas deu para ele um cesto de junco, um balaio, como nós conhecemos aqui no Nordeste. Ele deu um balaio para ele, e ele pegou esse balaio e foi lá à beira da água, e encheu o balaio com água e veio trazendo. Quando chegou perante o sábio, não tinha nada, claro, a água vazou inteira pelo caminho, e não tinha nada dentro do balaio. Daí o sábio perguntou: que lição aprendestes? Aí ele falou: nenhuma. Volte e traga de novo o balaio cheio de água. Ele voltou, foi ao riacho por obediência ao mestre, encheu o balaio de novo e levou para o mestre. Quando chegou, claro, de novo o balaio sem água. E isso se repetiu por várias vezes. No final, quando o mestre perguntou para ele: que lição aprendeste? Ele falou: nenhuma. Ele falou assim: olha para o balaio. Quando ele olhou, o balaio estava limpo, bem limpinho, né? Aquele balaio empoeirado, sujo de carregar tantas coisas do dia a dia, agora estava ali limpinho, brilhando. Então ele percebeu que a água que ele tentava trazer, sem eficácia, fez com que ele limpasse todo o interior daquele balaio. Então, mais ou menos quando Jesus falou isso aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele estava querendo dizer o seguinte: se eu e você buscamos a Bíblia, buscamos a leitura da Bíblia, não devemos buscar para mero conhecimento. Conhecer a Bíblia é bom, é por isso que nós temos aulas como essa, para conhecer as verdades, os fundamentos das verdades. Mas quando nós nos aproximamos da Bíblia, é com a intenção da Bíblia remover de nós costumes antigos, da Bíblia remover de nós práticas antigas e até pecados grosseiros que praticávamos. Como certa vez um grande homem de Deus falou assim, que esse livro, ele me afasta do pecado, e se eu me afasto desse livro, eu me aproximo do pecado. Então, quanto mais você vai à Bíblia, mais a Bíblia passa por você e lhe limpa, e santifica você. Então, esse exemplo do balaio é um exemplo claríssimo de que nós precisamos da verdade, da Bíblia, como essa água, da Bíblia para nos limpar, porque a Bíblia é quem pode nos santificar. Então, a verdade é quem nos santifica. Então, quanto mais eu me aproximo da verdade, quanto mais eu busco a verdade na palavra de Deus, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu tenho contato com Deus, mais eu sou santificado. E isso precisa acontecer dia após dia. Eu queria ler para vocês agora Filipenses, experiência muito rica do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 12, Filipenses 3, 12. Nós vamos ler aqui até o 14, tá? 12, 13 e 14. Vamos ler esse contexto para a gente entender. Que diz assim, ó: não que eu tenha já recebido ou já tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui está uma experiência de alguém que estava sempre querendo progredir. Então a santificação, meus amados, é mais ou menos isso. Eu preciso ter sempre dentro de mim um sentimento de buscar progredir, de buscar prosseguir para o alvo. Não posso me contentar com o que já tenho no sentido da carreira cristã. Eu já li muito a Bíblia, eu já tenho 20 e tantos anos de experiência cristã, eu já sou tal. Não, esse princípio é o princípio do orgulho, é o princípio da soberba, é o princípio estabelecido por Lúcifer, que por conta disso se tornou adversário de Deus. O nosso princípio é sempre o princípio de se esvaziar de nós mesmos, de esquecer das coisas que para trás ficaram e
prosseguir para o alvo. Essa santificação é contínua, é como uma carreira que nós vamos continuando correndo até a volta do Senhor. E aí, aqui o livro, esse livro Fundamentos da Fé Cristã, ele traz uma experiência muito firme dessa santificação contínua, desse desenvolvimento contínuo do nosso viver cristão, da nossa limpeza diária que Deus faz em nós, do retirar das velhas células do velho homem para repor novas células da nova vida, da vida incriada de Deus, que é o exemplo do chá, que ele trata aqui carinhosamente como chaificação. Então, o que é a chaificação? É você pegar uma caneca de água quente e colocar aqui saquinhos de chá, com elementos, com nutrientes do chá, por exemplo, do hortelã. Aí você pega os saquinhos de hortelã, coloca na caneca de água quente e espera a água sugar aqueles nutrientes. Então, depois de um tempo, quando você tira os saquinhos, o que é que está ali? Não mais água apenas, agora está o chá. Então, a santificação é mais ou menos parecido com esse processo. Deus vai sendo colocado em nós e nós vamos absorvendo os nutrientes de Deus a ponto de um dia não termos mais nós mesmos, mas ter o próprio Deus. Em Gálatas, capítulo 2, vale a pena a gente ler? Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo chegou aqui ao ápice da experiência dele como cristão, dizendo assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida dele já estava totalmente completa com a vida de Deus. Ele estava chaificado, usando o exemplo da caneca com chá. Os elementos de Deus foram tão infundidos nele, que ele pôde dizer, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele continua, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, meus amados, a santificação precisa ser contínua. Nós precisamos continuar, dia após dia, tendo essa experiência de Cristo ser acrescido ao nosso viver. Das experiências de Cristo por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio da comunhão com os irmãos, serem mais acrescentadas em mim, a ponto de um dia eu dizer como Paulo disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí dentro desse princípio do avanço da vida de Deus em nós, muitas vezes a gente fica temeroso e até se menospreza, achando que não tem jeito para mim, não tem jeito para nós. Vê a experiência, por exemplo, do apóstolo Paulo, vê a experiência, por exemplo, na Bíblia do apóstolo João, de Pedro e de tantos outros servos de Deus, servos até mesmo mais recentes, 500 anos aí, Martinho Lutero, e tantos outros grandes homens de Deus que temos, que deram sua vida pelo Senhor e deram sua vida pela causa da edificação da igreja. E às vezes a gente diz assim, será que Deus conta comigo mesmo? Será que eu vou um dia pelo menos chegar aos pés do que foi o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo João, que foi o apóstolo Pedro? Irmãos, nós não precisamos ficar muito preocupados com isso. Não podemos ter esse conceito errado que eles alcançaram algo e nós não. Nós precisamos prosseguir. Se eles tiveram uma experiência, uma infusão de vida tão grande, é porque eles buscaram. Se eles buscaram e conseguiram, eu também posso buscar e conseguir. Isso não para meu orgulho, isso não para minha soberba, não para ter nariz arrebitado e levantado de achar que eu sou melhor do que alguém. Mas é um encorajamento e uma motivação que o Senhor tem nos dado, porque nós somos os trabalhadores da última hora, nós vamos trazer o Senhor de volta. E Hebreus diz que eles, sem nós, não serão aperfeiçoados. É necessário completar o número de vencedores. Então fica aqui
para vocês um encorajamento. E para mim também, uma motivação extra, um plus, certo? É que Deus vai concluir o número de vencedores, Ele está esperando por você e Ele está esperando por mim. É por isso que nós precisamos lançar, é por isso que nós precisamos nos apresentar ao Senhor para que nós recebamos essa infusão de vida, como todos os apóstolos receberam e concluíram suas carreiras, e aí nós consigamos também concluir essa carreira. Agora, por outro lado, eu estou motivando vocês a isso, estou motivando a mim mesmo a isso, mas eu sei que existe um inimigo, que existe uma dificuldade para que eu chegue lá. O inimigo vai sempre trabalhar contra a minha chegada na linha final dessa maratona. E aí ele vai levantar problemas, ele vai levantar tribulações, ele vai levantar dificuldades, e muitas vezes essas dificuldades, elas servem de degrau para que eu suba mais e mais, e para que eu cresça mais e mais, e para que essa santificação chegue para mim por completa. Então nós não podemos ficar desanimados, vai vir tribulações? Vai. Eu não preciso nem pedir, elas vêm. Eu preciso ser como os animais que pulam. O gafanhoto, por exemplo, ele tem as pernas compridas para pular as dificuldades. Então ele era considerado um animal comum, aliás, um animal limpo no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele pulava as dificuldades. Então hoje eu também preciso pular toda e qualquer dificuldade. As tribulações vêm, mas o Senhor me dá força para que eu pule, eu me sobreponha e eu sobrepuje todas essas dificuldades. Então é assim que dia a dia eu vou caminhando, e mesmo com tribulações, e mesmo com dificuldades, mesmo sem eu pedir, eu vou avançando em passos largos, suportando essas tribulações, e vou tendo um viver em um círculo de santidade. Quem está ao meu redor vai também sendo santificado junto comigo. É isso que Deus quer. Onde nós estivermos, nós sermos essas pessoas que influenciam o ambiente. Eu chego no lugar, e naquele lugar, aquele lugar precisa ser influenciado pela santificação que Deus tem me dado. Aí eu alcanço outras pessoas. Então, meu amado que está me ouvindo, que está me vendo nessa noite, eu encorajo você a também buscar essa santificação. Busca a infusão dessa vida de Deus em você, e aí tudo ao seu redor será santificado. Por fim, Hebreus capítulo 12 mostra para nós uma maneira muito prática de como correr, que é a maneira pela qual todos os apóstolos viveram e conseguiram alcançar o final da sua carreira, que é a coroa da vida. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, assim, todos os apóstolos correram desembaraçando do peso e do pecado, e assim nós precisamos também correr. E aí hoje eles estão nos encorajando. Todas as situações pelas quais eles passaram servem-nos de advertência, servem-nos de encorajamento e de motivação, por saber que se eu trilhar esse caminho que eles trilharam, eu também serei esse vencedor. Mas isso olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Isso faz me lembrar daquela passagem que Pedro estava com os discípulos no barco, e o Senhor vinha em direção a eles andando por sobre o mar. E eles olharam, e é o Senhor. Se for o Senhor, manda que eu vá a ti. Aí o Senhor disse, vem. Aí ele começou a andar nas águas, olhando para o Senhor, e ele andou por algum tempo sobre as águas, indo em direção ao Senhor. De repente ele reparou no mar, ele olhou as circunstâncias e ele sucumbiu
a ponto de gritar e o Senhor pegar pela mão e o salvar. Então, do mesmo jeito, hoje nós estamos nesse barco que é a igreja, estamos olhando para o Senhor. Se nós olhamos para o Senhor, nós andamos até por cima do mar revolto, e por cima do mar tempestuoso. Então, dê o que der, nós estamos olhando firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus. Que nós possamos ter sido encorajados nessa noite a trilhar esse caminho da justificação e trilhar esse caminho da santificação. Eu vou ainda responder as perguntas aqui do livro e ao final das perguntas ainda eu quero fazer uma oração por todos nós, tá bom? Pergunta número 1 diz assim: Deus nos justifica usando 3 instrumentos principais. Quais? A resposta é a graça, que é o que Ele fez por nós, a fé, que recebemos por crer, e o sangue derramado em favor de nós para redimir dos nossos pecados. Então, esses 3 instrumentos principais é a graça, a fé e o sangue, com base no livro de Romanos, tá? Pergunta número 2. Deus é justo e eu sou pecador, mas Ele não pode mais punir-me por quê? Essa pergunta número 2 se refere o lago de fogo. Esse lago de fogo, todo aquele que crê não terá mais essa punição. Então, se eu permaneço em Cristo, eu vou também, além de não ir mais para o lago de fogo, eu vou receber o galardão e não a punição das trevas exteriores. Então, como a própria lição fala, eu preciso permanecer em Cristo, como diz aqui, ó. Jesus tomou meu lugar e sofreu a penalidade por mim. Agora mesmo Deus sendo justo e santo, eu, pecador, que permaneço em Cristo, não posso mais ser punido. Então precisamos permanecer em Cristo para não termos nenhum tipo de punição. Pergunta número 3. A obra de santificação é levada a cabo de 2 formas. Quais são? Respondi também quando falei a lição, a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. Louvado seja o Senhor. Pergunta número 4. O Espírito Santo é quem nos santifica, mas há um agente visível que ele usa. Qual? Explique. Esse agente visível é a palavra de Deus. Então, João 17 diz: a palavra, a verdade é quem vos santifica. Então, nós precisamos buscar a verdade, buscar a palavra, porque a palavra vai passando por nós e vai nos limpando completamente. Isso é a nossa justificação e a nossa santificação. O Senhor Jesus orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, em João 17. Pergunta número 5. Os santos da era apostólica eram mais santos que nós? Os apóstolos eram seres extraordinários? Comente. Aí eu respondi que não, eles não eram mais santos do que nós e nem eram seres extraordinários, mas eles trilharam um caminho e se aproximando de Deus. E eu respondi aqui: quem mais se aproxima de Deus, mesmo tendo dificuldades, tribulações, vai lamentar suas falhas para esquecê-las, para se arrepender, e vai estar recebendo a infusão de vida do próprio Deus. Última pergunta, sexta e última pergunta, diz assim: que traços de santificação você já pode notar em seu viver? Então, essa pergunta é totalmente subjetiva e não é bom, como eu coloquei aqui, acho melhor que outros possam ver esses traços de santificação em mim. Porque quando eu mesmo me refiro como alguém que já estou sendo santificado, posso incorrer no erro da soberba, posso incorrer no erro do orgulho e me afastar de Deus e deixar de depender de Deus. Então, os traços de santificação, como diz na pergunta 6, que possam ser vistos por outros em nós.
tá? Que você possa ter muitos traços da santificação em você e que outros vejam esses traços, não precise você estar, né, se pronunciando e dizendo já que tem todos esses traços de transformação e de santificação no seu viver, tá? Então agora, para encerrar a nossa lição de hoje, eu quero orar por mim, orar por você, orar por todos nós, para que o Senhor dispense cada vez mais a sua justificação e a sua santificação, assim nos salvando organicamente com esse metabolismo de vida, infundido sua vida em nós e que nós possamos estar expelindo a nossa velha vida e deixando de viver por ela para viver pela vida de Deus. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem mostrado todas as suas verdades na Bíblia, tem mostrado todas as suas verdades para nós. Queremos continuar andando nessas verdades. Abençoa cada pessoa que hoje aí interagiu conosco por meio dessa escola do Evangelho. Abençoa todos aqueles que estão lendo esse livro e que estão desfrutando dessa tua palavra. Senhor, queremos rogar a tua bênção para cada lar, a minha família, o meu lar, o lar de cada um dos que assistem nesse momento. O Senhor possa abençoar, o Senhor possa visitar cada lar, tirando tudo que é negativo, tirando toda a esfera maligna e estabelecendo em cada casa uma esfera santa, um círculo de santidade, para que todos que estejam nesse lugar sejam ganhos e sejam mais infundidos com tua vida. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos ainda, né, curtir aí, dar o like no nosso canal aí embaixo, tá? Você que estava assistindo, mas ainda não é inscrito no canal da Igreja em Campina Grande, possa se inscrever e dar o seu joinha aí, dar o seu like, o gostei desse vídeo, para que nós possamos prosseguir com as nossas transmissões. Tenha uma boa noite e que Jesus te abençoe. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.